com um grande debate. Nesta semana, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que o governo federal não estuda a proposta para o retorno do imposto sindical. Marinho ainda defendeu que o país conte com sindicatos fortes, tanto de empregadores quanto de trabalhadores. Segundo o ministro, o ideal é que as assembleias tenham a possibilidade de definir a contribuição. A gente lembra que o Supremo Tribunal Federal validou a volta da contribuição assistencial em setembro. Zé, você concorda com o ministro? O país deve ter sindicatos fortes? Integralmente. Ninguém está defendendo e nunca defendeu imposto sindical. Isso foi superado, é uma política errada, equivocada, porque imposto é imposto, não é voluntário. A contribuição, ela é voluntária. Paga aquele que quer pagar. Se não quiser pagar, obsta o pagamento. E é um pagamento que é feito a partir da convenção coletiva de trabalho. O que é a convenção coletiva de trabalho? É um acordo firmado entre sindicato e patrão que dá vantagem para o sindicato. Perdão, dá vantagem para o trabalhador. E aí, então, pode-se prever em assembleia que todos os beneficiados que queiram paguem. É absolutamente legítimo. Agora, não quer pagar? Não paga, diz que não pode. Essa é a decisão do Supremo. Onde é que está o problema nisso? É evidente que tem gente que ainda vive no século XIX e que não gosta de sindicato de trabalhador. Prefere que os patrões manipulem os empregados, que os direitos não sejam reconhecidos. Porque sabe onde é que está a força do trabalhador? Não está no indivíduo, está na sua ação conjunta, está na sua reivindicação, no poder pressão que ele tem para lutar pelos seus direitos. Não fosse a classe trabalhadora organizada, e até hoje nós não teríamos um direito do trabalho que reconhece horas trabalhadas, férias, como era no século XIX, em que os patrões investiam e atacavam os sindicatos justamente para que pudessem mais explorar, mais oprimir. O sindicato, como as entidades representativas da sociedade, são muito importantes. Não posso obrigar imposto, isso eu não posso fazer, sou contra e sempre fui. Agora, contribuição daqueles que são beneficiados por convenção coletiva, desde que queiram pagar para o seu sindicato, é absolutamente legítimo, justamente para que o trabalhador possa ter mais força para lutar pelos seus direitos, para avançar nos seus direitos, para não ser manipulado em torno da exploração daqueles que, infelizmente, não veem nos trabalhadores algo importante para a sociedade. Portanto, está rigorosamente correto o ministro Marinho. Repito, ninguém está falando de imposto sindical. Vamos parar com a confusão. A contribuição é voluntária. As pessoas podem não querer pagar. E isso é legítimo. Caio, precisamos de sindicatos fortes? Mais importante que sindicatos fortes são sindicatos representativos. Ou seja, que de fato estejam alinhados com o melhor interesse da classe que supostamente eles representam. Agora, é óbvio, né, que o ministro, aliás, está sendo colocado aí a alcunha de ministro do desemprego, né, depois de frases muito infelizes sobre a Uber. Ele disse que se a empresa quisesse ela que saísse, que seria um problema só dela, ignorando aí os 1.700.000 trabalhadores que dependem dessa fonte de renda. Mas, enfim, é óbvio que ele disse que ele não faz questão e que o governo não estuda a volta do imposto sindical. Ele não precisa. A gente já tem agora um eufemismo para isso, que é a tal da contribuição assistencial, que na prática vai financiar os sindicatos de maneira muito similar. Olha só, né? Vamos falar da emancipação dos trabalhadores. O Zé disse que a contribuição ela é voluntária, e de fato ela é voluntária. Né? Isso, mas numa acepção bem específica da palavra, porque ela é voluntária, mas ela também é automática, certo? Desde que esteja estabelecido pela convenção. Ou seja, o trabalhador é obrigado a se constranger para não contrair o débito. Ou seja, ele tem que se manifestar no sentido de que, olha, eu não quero pagar isso aqui para vocês. Se ele ficar quieto, ele paga. Olha só que coisa democrática e representativa. Que tal a gente convocar um plebiscito para ver o que a população brasileira acha disso? Se ela deve pagar a contribuição automaticamente aos sindicatos ou se a regra deveria ser oposta. Olha, eu não pago. Se eu quiser, se esse sindicato me representa, aí eu pago. Vamos ver como anda o espírito democrático da esquerda brasileira. E também queria cumprimentar aqui o Zé Eduardo Cardoso, que se mostra aí uma notável exceção dentro da esquerda brasileira, até porque quando, né, na ocasião, né, da extinção do imposto sindical, a esquerda votou maciçamente contra a extinção,
portanto, sempre defendeu o imposto sindical, que nada mais é do que um confisco aí da renda do trabalhador em favor de classe, de uma entidade representante de classe que não necessariamente a representa, não à toa no Brasil, chegou a contar com 17 mil sindicatos. Era um negócio e tanto esse confisco da poupança popular do trabalhador brasileiro, ainda bem que foi extinto, mas agora o STF recria a figura da contribuição assistencial e a gente vai ver sindicatos financeiramente fortalecidos, embora não tenham ganhado nada em representatividade e democracia. Senhores, cada um agora tem direito a mais 1 minuto. Vamos começar com o Zé? Vamos lá. Caio, em primeiro lugar, eu acho muito importante ter claro que eu não sou uma voz isolada na esquerda ao falar contra o imposto. A CUT sempre foi contra o imposto sindical, mas também a história. Naquele momento, o que se falava era de uma transição para um novo sistema, e não acabar pura e simplesmente com uma coisa que vinha perpetuada há décadas. Mas a CUT sempre defendeu contra, Caio. Por favor, vamos ao programa da CUT. Segundo lugar, a contribuição, ela é, sim, voluntária e não é um eufemismo. Imposto é imposto. Se estivéssemos falando de imposto, vamos fazer um plebiscito, porque aí nós teremos que discutir com a sociedade. Mas a contribuição ela é voluntária. Falar em plebiscito para contribuição é a mesma coisa que abrir uma discussão com o bairro se as pessoas devem pagar condomínio, Caio, porque isto é uma decisão daquele grupo de pessoas. Claro? E se a pessoa não quiser pagar, não paga. Então, não vamos fazer uma confusão de não precisa. Fosse imposto, plebiscito. Não sendo imposto, quem tem interesse não paga, quem tem interesse paga. É assim que se coloca, de acordo com aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Caio? Muito feliz de terminar a semana assim. Acho que a gente encontrou aqui um denominador comum, Zé. Estamos juntos nessa. Criação e majoração de impostos apenas com consulta ao povo por plebiscito. Imagina o que seria da vida do Fernando Haddad com as propostas... Os que não estão previstos na Constituição, Caio. Por favor, o que está previsto na Constituição, o Estado não pode renunciar à receita, por favor. Sim. Aí você pode ir criando outras formas de imposto, você pode criar imposto sobre produtos importados, você pode criar imposto aqui, imposto acolá, mas aí é sem consultar, Caio, o povo. Não, querido, está na Constituição. Você sabe o que diferencia, Caio, um país constitucional e um não? É ter uma Constituição. A base tributária, o regime tributário está na Constituição. Que lição que você me deu aqui ao vivo. Lá. Mas eu não sei se é uma lição importante, mas teu raciocínio não se prende a isso. Você está esquecendo uma coisa chamada Constituição. Não está esquecendo também da ideia de democracia.